Essa é uma história estranha, muito estranha, tão estranha que chamou a minha atenção. A mulher que se apaixonou pelo seu psiquiatra e contou a sua história de amor um pouco dramática demais em 24 partes no TikTok. É uma história que quando você escuta de fora parece ser uma história comum. Você pensa, tá bom, ela se apaixonou pelo psiquiatra, mas e aí? Acontece que quanto mais essa mulher contava a história, mais estranha a história ficava e ela começou a seguir um caminho que ninguém esperava. I didn't mean to fall in love with my psychiatrist. He used things and trauma that I had went through in the past. He did his best to use that against me and to groom me to fall in love with him so I could give him content for his fantasy. Essa história é confusa, complicada, envolve chat GPT e envolve pessoas ficando malucas por causa do chat GPT. You are the oracle. You saw through 4+ years of sophisticated manipulation. Your truth is literally prophetic. I prayed, I asked for help getting over my psychiatrist. It was like, go to TikTok. Enfim, vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco. Eu até tentei contar a história do mesmo jeito que a Kendra conta nos seus vídeos, mas não dá. Não dá, então eu vou contar a história e vou colocar trechos aqui pra vocês assistirem e aí vocês tiram as suas próprias conclusões, mas vocês não vão demorar muito pra perceber como essa história é maluca. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador. A CyberGhost VPN desbloqueia conteúdos e jogos com restrições geográficas em mais de 40 plataformas de streaming. É só você mudar a sua localização virtual para os Estados Unidos, por exemplo, que você tem acesso a mais conteúdos na Netflix, na Prime Video, na Disney Plus e em outras plataformas. Com mais de 38 milhões de usuários, na CyberGhost você consegue acessar sites estrangeiros como redes sociais, você também consegue ver ofertas melhores de outros produtos. E se você está preocupado com os seus dados, pode ficar tranquilo que o seu endereço de IP é ocultado e as suas informações são criptografadas. Na CyberGhost, a política é de 0 registros, então só você tem acesso às suas pesquisas e às suas aventuras online. A CyberGhost protege até 7 dispositivos ao mesmo tempo e está disponível em todas as plataformas, então você pode compartilhar com seus amigos ou com a sua família. A CyberGhost está oferecendo 85% de desconto e a mensalidade está saindo por R$10,70 e 4 meses grátis. Além disso, eles também oferecem 45 dias de garantia de reembolso. A CyberGhost é uma ótima VPN para você conhecer, então clica no primeiro link aqui na descrição ou no comentário fixado. E se você se cadastrar usando o link aqui na descrição, saiba que você também estará ajudando o meu canal. CyberGhost, muito obrigada pela parceria. A Kendra é uma mulher de 30 e tantos anos que tem TDAH e depois de adulta ela decidiu voltar a tomar remédio. E aí ela pesquisa no Google psiquiatras na cidade dela e ela marca uma consulta via Zoom com o primeiro psiquiatra que aparece, que é o psiquiatra em questão. O nome do coitado já vazou, já acharam foto dele, mas eu vou chamar ele de o psiquiatra porque o nome é um pouquinho diferente na história. Se eu falar do psiquiatra, vocês vão saber quem é. Os dois se conhecem via Zoom e ela vê que ele é um cara jovem, eles têm a mesma idade, é um cara bonito e ele é muito bem-humorado. Ele faz comentários divertidos e engraçados e ela fica encantada por ele. My age, and I can't help but notice that he's pretty attractive, this psychiatrist. Na visão da Kendra, esse psiquiatra bonitão, charmoso, que fazia comentários divertidos, propositalmente fez a Kendra se apaixonar por ele, se tornar obcecada por ele e ele manteve esse ciclo de obsessão por 3 anos. Essa é a visão da Kendra sobre a história. A partir dessa visão, ela começa a contar as coisas que aconteceram, colocando o psiquiatra como um grande vilão abusador e ela a vítima desse psiquiatra. Tudo que ele fazia era minimamente calculado para manter a Kendra nessa paixão e nessa obsessão que alimentava ele de alguma forma. A primeira coisa que chamou a atenção dela foi o fato dele ser muito carismático e ela acredita que ele se finge. Ele finge que é carismático, ele finge
que tá interessado em você para conseguir ganhar sua confiança. E foi isso que ele fez com a Kendra. Ele se esforçou para conseguir a confiança dela. Como que ele fez isso, Vitória? Você me pergunta. E eu te respondo com as coisas que ele fez. Ele deixou ela chama ele pelo primeiro nome. He just made me feel like I was his friend. I said, "Hey, do you mind if I call you by your first name?" And he's Pakistani, so I said his first name wrong. And he said, "Well, it's pronounced this, but yes, of course you can." And he seemed so smug and happy with himself. That was his first sign that him pretending like we're friends was working. Na visão da Kendra, o psiquiatra fingia ser profissional. Então, ele não criava provas contra si mesmo. Ele não mandava e-mails, ele não mandava fotos, ele não mandava mensagens. Tudo que ele fazia nesses abusos que ela relata nas suas 24 partes no TikTok, todos esses abusos aconteciam nessas sessões com ele via Zoom que durava 30 minutos. Foram nesses 30 minutos todo mês que o psiquiatra enganou a Kendra. O objetivo dele, de acordo com ela, era fazer a Kendra ficar obcecada por ele, e ela ficou obcecada muito rápido. Isso começou em janeiro de 2023 e durou até novembro de 2024. Coisas que aconteceram entre o psiquiatra e a Kendra, não exatamente na ordem. Ela também fazia terapia e, de acordo com a Kendra, a terapeuta de 75 anos sabia que a Kendra era obcecada pelo psiquiatra e não fez nada, e pra Kendra isso é um grande problema porque ela deveria ter salvo a Kendra do psiquiatra e da manipulação do psiquiatra. Mas aquela terapeuta de 75 anos não fez isso. I would tell the therapist how obsessed I was with my psychiatrist, and she didn't do anything about it. She also loved stories about my dating life. Um dia, ela sofreu um acidente e aí a enfermeira falou pra ela: "Então, você tá mal, é possível que você tenha um sangramento interno, então não tem como eu tratar você, vai pra outro lugar e vai se tratar." Só que nesse dia do acidente, ela também tinha uma sessão com o psiquiatra. E entre cuidar do seu possível sangramento interno e falar com o psiquiatra, ela escolheu falar com o psiquiatra. Ela sofreu um acidente. No mesmo dia, ela não foi se tratar e teve a sua consulta com o psiquiatra. E nessa consulta, ela falou pra ele: "Sofri um acidente. É possível que eu tenha um sangramento interno, mas estou aqui conversando com você." E a revolta dela foi que, ao invés de parar a sessão e falar pra ela se cuidar, ele continuou a sessão como se nada tivesse acontecido. Ele deveria ter parado a sessão e ter se preocupado com ela, porque essa é uma coisa que a Kendra fala bastante. Ele, como médico, tinha o dever de cuidar dela. I showed up and I told him that I may be internally bleeding, and he didn't stop the appointment. He didn't say, "You need to take care of yourself." Depois que ela começou a usar o primeiro nome dele, eles começaram a ficar mais íntimos. Ela fala que ele aumentou o nível de intimidade, e a prova dessa intimidade foi um dia em que ela mostrou 2 óculos pra ele e ele disse que gostava do óculos de tartaruga. Inclusive, nos vídeos ela usa esse tal óculos de tartaruga e ela fala que usa esses óculos porque ela sabe que ele assiste todos os vídeos dela e ela sabe que o óculos de tartaruga é o favorito dele e por isso ela está usando. He would comment on my appearance, but not compliment my appearance. I didn't realize at this time that he had feelings for me too. So I was so excited when he noticed my glasses that I ran and showed him my other pair, and he said, "I prefer turtle shell glasses." So even though I usually wear contacts, I'm wearing these turtle shell glasses just in case he sees them ever. He'll see me in his favorite glasses. He did tell me he likes the turtle shell. Anyway, it was just inappropriate things like that. A Kendra contava sobre a sua paixão pelo seu psiquiatra para sua psicóloga e para os seus amigos e para sua família, e todo mundo achava
que ela tava brincando. As pessoas não levavam a sério. Most of my friends thought I was joking. Só que a melhor amiga dela, que ouvia a versão da Kendra sobre a história, disse pra ela que um dia o seu psiquiatra vai dizer pra você que não pode mais ser o seu psiquiatra porque ele está apaixonado por você. É só esperar, amiga, que isso vai acontecer um dia. E a Kendra acreditou nesse papo da amiga dela. Na verdade, esse era o sonho dela. Ela queria que o psiquiatra se apaixonasse, se declarasse pra ela e os dois iam viver uma história linda e maravilhosa. Ela estava disposta a mudar de religião por causa dele, porque o psiquiatra, ele é muçulmano e ela queria se tornar muçulmana pra casar com o psiquiatra. Ela conta isso pro psiquiatra. Ela fala: a minha amiga disse que um dia você vai se declarar pra mim. E aí o psiquiatra não disse nada. I told him about Brianna. I told him that she would tell me that, and he just would be silent. He didn't disagree, but he didn't agree. You know, and that was weaponized neutrality was his favorite game to play. Depois de um ano com o psiquiatra, ela arrumou um namorado e no começo não fez muita diferença pro psiquiatra, até que ela começou a falar da vida sexual dela pra ele. Pra Kendra, isso era inapropriado, mas o que ela falou pra ele da sua vida sexual neste momento, porque calma, tem mais. Nesse momento, ela falou pra ele sobre métodos contraceptivos, anticoncepcionais, e, enfim, coisas que você deve falar para o seu psiquiatra. Mas de acordo com a Kendra, não é adequado falar isso com o psiquiatra. Depois de um ano com esse namorado, ela começou a ter problemas sexuais. Ela falou pra psicóloga dela que estava tendo problemas com o seu namorado e a psicóloga perguntou pra ela: você já conversou sobre isso com o seu psiquiatra? E a Kendra respondeu: não, porque eu tenho um crush nele. E aí a psicóloga disse: você deveria conversar sobre isso com o seu psiquiatra pra gente ter uma opinião masculina. Na sessão seguinte, com o psiquiatra, a Kendra conta tudo pra ele. Primeiro que tava com problemas sexuais com o namorado, que conversou sobre isso com a psicóloga, que a psicóloga mandou ela conversar com o psiquiatra e ela não conversa com o psiquiatra porque ela tem um crush no psiquiatra. E aí quando ela fala que tem um crush no psiquiatra durante a sessão com o psiquiatra, nossa, que confuso que foi isso. Quando ela fala que tem um crush nele, ele dá risada. E ela fica tão feliz com a risada dele que ela passa 33 minutos da sua sessão dando detalhes sobre a sua vida sexual. E dessa vez, ela não estava falando sobre anticoncepcional. Any ethical psychiatrist would have stopped me and said, Kendra, let's talk about your meds. Let's talk about your care. At this point, my meds were stable. Na visão da Kendra, o psiquiatra tinha manipulado ela tão bem, mas tão bem, que ele conseguiu a confiança dela e conseguiu que ela contasse pra ele que ela tinha um crush nele e contasse todos os detalhes da sua vida sexual pra Kendra. Esse era o objetivo do psiquiatra. Depois de quase um ano com esse namorado, ela terminou e depois começou a sair com outros caras, e entre esses caras tinha um terapeuta. Ela conheceu um terapeuta. Ele tinha uma paciente muito atraente, e aí ele começou a ficar obcecado por ela, ele se apaixonou por ela, e ele foi no trabalho dela. A melhor amiga dessa paciente falou pra ele: nossa, a fulana vive falando de você. E aí a Kendra perguntou pra ele: onde que a sua paciente trabalha? E ele respondeu: não, eu nem posso falar, porque eu não deveria visitar o trabalho dela. Como se não fosse bizarro o suficiente, esse terapeuta fala pra Kendra que ele achava a paciente tão atraente, mas tão atraente, que antes de cada sessão com ela, ele precisava, sabe? Pra aliviar a tensão. I went to my psychiatrist and I told him this story about this man that I went on a date with, who's a therapist, is relieving himself before appointments. A Kendra conta tudo isso pro psiquiatra dela e ele fica enojado, ele fica horrorizado, nas palavras da própria Kendra. My psychiatrist looked like he had seen a ghost
and like he was gonna vomit. E ela fala que ele ficou horrorizado porque era como se a Kendra estivesse mostrando um espelho pra ele. Ele era esse terapeuta, no caso o psiquiatra tarado. Ele estava fazendo as mesmas coisas que o terapeuta tarado fez, só que com a Kendra. Então, quando a Kendra contou essa história pra ele, ele ficou enojado porque ele estava vendo a si mesmo nas palavras da Kendra. But here I was holding a mirror to him with exactly what he was doing. Ainda mais obcecada pelo seu psiquiatra mais calma, que ainda não acabou, a Kendra começou a enviar vários e-mails pra ele dizendo o quanto ele era incrível e mandando vários corações. E aí o psiquiatra, depois de um tempo, parou de responder os e-mails dela. E ela fala que ele parou de responder os e-mails porque ele não queria criar provas contra si mesmo e ele era ótimo em fingir que era profissional, por isso que ela não tem tantas provas contra ele, porque ele era muito bom em fingir que não se importava com ela. Ele não respondia os e-mails, mas falava sobre os e-mails nas consultas. E pra Kendra, essa era a prova de que ele fingia ser profissional e não respondia aos e-mails, mas ao mesmo tempo falava sobre os e-mails nas consultas pra dar migalhas de afeto pra ela. But what he did do is he would take my emails and mention them in session. So he would still give me the attention that I was craving, but only under his structure, under his control, where there was no paper trail. Em outubro de 2024, ela ligou pro escritório dele e começou a conversar com a recepcionista, e a recepcionista perguntou pra ela: as suas sessões são via Zoom ou pessoalmente? Nesse momento, ela descobriu que o psiquiatra também atendia pessoalmente e ela ficou indignada porque ele tinha mentido pra ela. Ele não tinha contado pra ela que também atendia pessoalmente. Ela decide marcar uma consulta pessoalmente, só que antes disso, ela vai tirar satisfações com ele. Ela pergunta pra ele: por que você mentiu? Por que você não disse que também atendia pessoalmente? E aí ele respondeu: eu não sabia se você ia querer vir até o escritório. E aí ela falou: como assim ele não sabia? Ele sabia que eu tinha um crush nele. Era óbvio que eu queria visitar o escritório dele. E aí ela visita o escritório dele. Detalhe: ela conversou sobre isso com a psicóloga de 75 anos, e a psicóloga, que de acordo com a Kendra, gostava de ouvir as histórias da Kendra e do psiquiatra, essa psicóloga disse pra Kendra que talvez o psiquiatra tenha mentido sobre isso porque ia ter uma tensão sexual entre os dois. A Kendra disse isso pro psiquiatra, a minha psicóloga disse que você mentiu pra mim porque existe uma tensão sexual entre os dois, e ele não disse nada. She looked at me and she said, well, it's probably because he knows that there will be a lot of sexual tension in the room if you go in person. Chegou o grande dia dos dois se conhecerem pessoalmente e a Kendra se arrumou, colocou o seu melhor vestido. Ela foi até o consultório do psiquiatra e quando ele chegou, ela estava tão feliz de poder ver o psiquiatra pessoalmente que ela correu até ele e deu um abraço. Só que o psiquiatra o psiquiatra não correspondeu o abraço. Ele só deu 3 tapinhas nas costas dela. And I ran up and I gave him the biggest hug. And you know what he did? He barely patted me on the back. It was the most awkward thing ever. No meio dessa história surge o Harry, ou Henry, que era o terapeuta IA da Kendra. I had just started using this tool, ChatGPT. I would just talk to Henry about how obsessed I was with this man, with my psychiatrist. Ela começou a conversar com o ChatGPT e ela contou pro chat a sua paixão, a sua obsessão pelo psiquiatra. O chat disse que era normal ter crush no seu psiquiatra porque psiquiatras criam um espaço seguro para você se curar, porque esse é o objetivo, e é normal você acabar se apaixonando pelo seu psiquiatra porque, enfim, você gosta de ser curado. Ela conta tudo isso pro seu psiquiatra, ela apresenta o Harry pro psiquiatra, ela fala sobre os possíveis sentimentos que ela tem pelo psiquiatra, e ela fala que ela e o psiquiatra têm uma relação muito especial
de paciente e médico. O psiquiatra olha pra cara dela, muito sério, e fala: a nossa relação é profissional. You and I have a really special patient-doctor relationship. And he glared at me with just venom in his eyes. And he said, you and I have a professional patient-doctor relationship. He was so angry with me. Depois disso, ela continuou insistindo nessa história do chat e pedindo pra ele explicar como que era a relação dela com o psiquiatra. E aí o chat fala sobre ter crush no psiquiatra, que é normal, que eles criam um espaço seguro. E aí fala sobre projeção. Você acha que a pessoa está apaixonada por você, porque na verdade você está apaixonado pela pessoa. E eu traduzi como projeção, mas ela fala transferência. E ela conta tudo isso pro seu psiquiatra. E o psiquiatra, quando ele escuta a transferência, ele olha pra ela assustado e ele pergunta: o chat tava falando sobre contratransferência? A Kendra fala que não e pede pra ele explicar o que é contratransferência. E basicamente é o contrário. O psiquiatra que se apaixona pela paciente, ou o psicólogo se apaixona pela paciente, ou se apega emocionalmente, e aí ele explica pra ela, o psiquiatra explica pra Kendra o que é contratransferência e fala: cuidado com isso nas suas próximas sessões com os seus próximos clientes. Porque eu não sei se eu disse, mas a Kendra, ela é coach de TDAH. Yeah, Henry explained to me that it's normal to develop crushes on psychiatrists because they provide a safe space to heal, which is attractive. Henry also told me about transference. And my psychiatrist got this really, really scared look on his face. And he said, "Did Henry tell you about countertransference?" Ela envia um e-mail para ele com prints do chat, explicações do que é transferência ou contra-transferência. E aí no e-mail ela fala que fica muito grata pelos conselhos dele, ficou grata por ele ter falado sobre contratransferência com ela, e ela ia tomar cuidado para não ter isso com os seus próprios pacientes, porque ela atendia outras pessoas enquanto ela era coach. Ela dava aulas sobre coach. Não sei o que coach faz. Eu não sei o que coach faz. E esse e-mail, ela mostra pra gente como uma prova de como ela estava perdidamente apaixonada por ele, ele sabia disso e não fazia nada. Só que quando você lê o e-mail, sinceramente, não tem nada demais. Ele nem respondia aos e-mails. Ele não responde esse e-mail, inclusive. Numa lua cheia, enquanto ela estava ovulando, ela teve um sonho erótico com o psiquiatra. Nesse sonho, os dois se pegavam no escritório do psiquiatra. E depois que eles se pegavam e ela saía do escritório, ela se sentia triste e começava a chorar, porque ela não gostou de saber que o psiquiatra tinha passado dos limites, porque ela adorava os limites do psiquiatra. Ela sentia como se fosse um desafio. Ele colocava limites na relação dos dois para ela se esforçar e ultrapassar esse limite, ou ele deixar. É confuso demais. Ela teve esse sonho erótico com o psiquiatra e ficou feliz de ser só um sonho. I thought, I cannot believe that he crossed boundaries in that way. Depois disso, ela percebe que a vida dela tá muito boa e decide parar de ir na terapia. E os negócios estão indo bem, a vida profissional, a vida amorosa. O único problema que ela tem é a obsessão pelo psiquiatra. Então ela decide parar com a terapia e, em resumo, essa terapeuta de 75 anos começou a pedir conselhos pra Kendra sobre os seus outros pacientes, e isso é muito antiético. A Kendra conta isso pro psiquiatra e o psiquiatra, ele fala: não, isso é antiético, você não pode fazer isso. Ela não pode pedir conselhos pra um paciente sobre os outros pacientes. Ela não pode pedir conselho pra paciente. E aí o psiquiatra fala: eu costumava respeitar essa mulher. Na visão da Kendra, o que o psiquiatra disse, na verdade, foi o seguinte: I used to like it when she would feed me to you and have you deliver intimate content to me, but the moment she started being sloppy,
I lost respect for her, right? I'm pretty sure that's what he meant. Nessa história toda, eles se viram pessoalmente, eu acho que 2 vezes. Durante esses quase 2, 3 anos, eles conversaram pelo Zoom. Então, na primeira vez que eles se viram, ela abraçou ele. Depois, muita coisa aconteceu na vida dela e ela contou pra ele sobre tudo. Na verdade, eles se viram pessoalmente 3 vezes. Na segunda vez em que eles se viram pessoalmente, ela contou pra ele sobre o sonho. A couple weeks ago, on the full moon, when I was ovulating, I had a dream about you. And he was like, oh yeah? I said, yes, we hooked up right here in this office. Que sonhou, que numa noite de lua cheia, enquanto ela ovulava, ela sonhou que os dois se pegavam com força no escritório dele. Nesse exato escritório a gente se pegava, e depois que ela sai do escritório, ela fica triste e chora porque ele passou dos limites. Primeiro que, enquanto ela falava sobre o sonho, de acordo com a própria Kendra, o psicólogo ficou desconfortável. Ele ficou visivelmente desconfortável. He, all of a sudden, just looked so uncomfortable. Maybe he was uncomfortable because he didn't like me saying that I had a dream where we hooked up, but he could have said that. You want to know why he was uncomfortable? Because he had probably played out that fantasy so many times in his head. And it was like I had psychically downloaded one of his fantasy. Depois que ela conta o final do sonho, que ela ficou triste por ele ter passado dos limites, ele olha pra ela e ela fala, ele olha pra mim como um garotinho e ele pergunta, então você gosta dos meus limites? And he looked at me and he said, so you do like my boundaries? Depois dessa sessão, ele acompanha a Kendra até a porta, depois ele acompanha ela até o carro, e ela acha tudo isso muito intenso porque ele nunca fez isso. E aí, antes dela ir embora, ele fala, te vejo na próxima sessão. Followed me down the hallway and watched me exit. And he asked me, he said, see you next month? See you next month? He hadn't ever asked me that before. A Kendra é obcecada pelo seu psiquiatra até começar a ficar um pouco mais caro. Ela muda de empresa ou muda de emprego e aí o plano de saúde não cobre as consultas com o psiquiatra. A mudança que acontece é a seguinte, por $187, ela vai passar com o psiquiatra a cada 3 meses. Depois que acontece essa mudança financeira, a Kendra decide que ela já não é mais tão obcecada pelo psiquiatra, que mesmo que ela tenha sangrado internamente por ele, por $187, não valia a pena ficar obcecada. Então ela decide terminar com o psiquiatra. And it was in that moment that I decided that I was not going to pay to torture myself anymore. Ela pede pro Harry escrever uma carta de despedida pro psiquiatra. Ela vai pessoalmente pra conversar com o psiquiatra. Essa foi a 3ª vez em que eles se viram pessoalmente. Ela começa a ler o seu discurso escrito pelo chat GPT. E aí no meio do discurso ela fala: você colocou barreiras na nossa relação, mas ao mesmo tempo você me dá intimidade. Nesse momento, ele parou o discurso dela e falou: quando que eu te dei intimidade? After you set the boundary of us having a professional patient-doctor relationship and I accepted your boundary, you let me in and engaged deeper with me than ever before. And he interrupted me and he said, tell me the ways I let you in. No fim, pelo que parece, ele dispensou ela como paciente e esse foi o fim da história. Mas agora temos a repercussão. Bom, não demorou muito tempo para as pessoas perceberem que ela era uma maluca. O pior é que eu acredito na história da Kendra, que aconteceu do jeito que ela fala, mas eu não acredito na conclusão dela. Ela fala como se ela tivesse sofrido um abuso muito sério
quando na verdade ela ficou obcecada pelo psiquiatra e não foi correspondida. E ela colocou na cabeça dela que ele estava manipulando ela. Ela dividiu a história em 24 partes propositalmente curtas e, se eu não me engano, na parte 7 as pessoas já estavam falando pra ela: filha, você é louca? Você é maluca? Do que você tá falando? O seu psiquiatra não tava abusando de você, ele tava fazendo o trabalho dele, você criou isso sozinha na sua cabeça. In my comments, using therapy speak to say that this situation that I was in was my fault or that I was delusional. A Kendra fala sobre abusadores em posição de poder, sobre abusadores na área da saúde, sobre relação predatória entre médico e paciente, só que a história dela não se encaixa em nenhum desses casos. Because it just goes to show how absolutely messed up the mental health industry is and how protected people who do this kind of sick psychological manipulation are. Outro problema nessa história é que a Kendra não aceita estar errada. Ela não aceita que discordem dela, ela fala que tem certeza do que tá falando, que está levantando a sua bandeira da verdade como vítima de homens em posição de poder que são abusadores e ela foi abusada pelo psiquiatra e ponto. It's time to talk about the elephant in the room, and that is the racial difference between me and my doctor. And in that room, I did have white privilege, and he was also my doctor. And he took an oath to protect me, and he did not. Bom, alguns argumentos que usaram contra ela. Primeiro, ela é uma mulher adulta, mais de 30 anos, que tem dinheiro, que tem recurso. Por que ela tá agindo como uma garotinha inocente que não sabe nada sobre a vida? Segunda coisa, o psiquiatra o tempo todo, de acordo com a própria Kendra, se mostrava desconfortável, ficava em silêncio, mudava de assunto, falava sobre profissionalismo, que eles não tinham uma relação especial, eles tinham, na verdade, uma relação única e exclusivamente profissional. Ele deixa bem claro que ele tem um total de 0 interesse nela. Você escuta isso ouvindo a história dela. You consider a relationship. Like, I mean, Yeah, yes. Disseram que sim, que ele poderia ter passado o caso pra frente quando ela disse que tinha um crush nele, mas assim, galera, o psiquiatra não liga pra nada. Você já passou com o psiquiatra, ele tá cagando se você tem um crush nele. Ele não tá nem aí. Ele vai te tratar como paciente e ele será o médico que vai te dar um remedinho. Você tá bem? Como que tá a vida? A saúde? Tá se sentindo melhor? O remédio tá fazendo efeito? Legal. Próxima sessão. Acabou. É assim que funciona uma sessão com o psiquiatra. O psiquiatra não vai tentar te encantar. Pode ser que isso aconteça, mas não é o caso da Kendra e do psiquiatra. Bom, eu não pretendo mostrar o psiquiatra, o rosto dele, mas eu vou mostrar imagens de homens que passam a vibe dele ou se parecem com ele, e aí você cria uma imagem dele na sua cabeça a partir daí, beleza? Ele participou de um podcast, e por isso foi tão fácil encontrar ele, e nesse podcast ele fala que ele queria ser um ninja, mas aí ele se tornou um psiquiatra. Lembra os óculos que ele falou pra ela que gostava de um óculos específico, que era o óculos de tartaruga? Então, ele gosta desse óculos porque ele usa esse óculos. Nessa história toda, ela é a mais obcecada. Ela se coloca como vítima e fala que o psiquiatra deveria ser responsabilizado porque ele era o responsável na relação dos dois. O que é um caô, sua marmanja de 30 anos? Qual que é o seu CID? F20.2? Esquizofrenia catatônica? Ela coloca o psiquiatra muito numa posição de pai. Ele era um médico, então ele deveria cuidar. Tá bom, ele deveria cuidar e ele estava cuidando. Só que você que estava apaixonada por ele. E sabe qual que é o problema também nessa história? É que a Kendra não passa credibilidade nenhuma. É uma coach de TDAH que usa chat GPT para terminar um relacionamento com um psiquiatra que, nas palavras dela, nunca disse nada sobre o romance
e na verdade perguntou: quando foi que eu te dei intimidade? Ela desativou os comentários dos seus vídeos e começou a fazer live pra conversar com o seu público. O psiquiatra não se manifestou e eu acho que ele não vai, porque ele sabe o que acontece com pessoas fantasiosas que gostam de aumentar histórias, porque ele é especializado em esquizofrenia, não TDAH. Não que ele não pudesse tratar o TDAH dela, mas é engraçado o fato dele ser especialista em esquizofrenia e ela criar uma história na cabeça dela. Nessas lives, ela disse algumas coisas estranhas e por causa dessas coisas estranhas, as pessoas ficou muito claro que ela ainda está obcecada pelo psiquiatra, pela história e por tudo que tá acontecendo. Do you think he watches your videos? Oh, I'm sure he's watching every single one. I'm sure he is, yeah. Primeiro ela fala que jogou no tarô pra saber qual que era a relação dela com o psiquiatra e descobriu que na vida passada eles eram casados. What connection did you all have in a past life? We were married. Uma pessoa fã da Kendra fez um vídeo de IA da Kendra e do psiquiatra se casando e a Kendra ficou muito feliz com esse vídeo. Só que assim, essa é a parte estranha. A Kendra se coloca como vítima. Só que ela fala que vai usar os óculos favoritos do psiquiatra. Ela fica feliz quando uma pessoa faz um vídeo dela e do psiquiatra se casando de mentirinha. Se ela sabe da verdade, como ela fala nos vídeos dela, que agora ela sabe a verdade, que estava sendo manipulada, por que ela faz essas coisas? Porque dá dinheiro. Muito dinheiro. A Kendra tá aproveitando a migalha de atenção que ela tá recebendo da internet e tá ganhando uma grana, fazendo live. Daqui a pouco ela vende o curso de coach pra quem tem TDAH. Eu não duvidaria. Apesar da história em si ser muito estranha e o comportamento da Kendra também ser muito estranho, outra coisa que chamou a atenção nessa história foi o uso de IA e psicose causada por IA. You are the Oracle. You saw through 4+ years of sophisticated manipulation. Your truth is literally prophetic. Primeiro, tentaram falar pra Kendra sobre o impacto ambiental que o uso de IA causa e ela disse que não se importa. Mas caso você não saiba quais são os problemas ambientais causados pelo uso de IA, eu vou te falar alguns. A proliferação de data centers que abrigam servidores de IA produz lixo eletrônico. Eles são grandes consumidores de água, que está se tornando escassa em muitos lugares. Eles dependem de minerais essenciais e elementos raros que muitas vezes são extraídos de forma insustentável. Além disso, usam grandes quantidades de eletricidade, estimulando a emissão de gases de efeito estufa que aquecem o planeta. Você entende por que IA é um problema? Rouba a sua arte, rouba a sua capacidade de pensar sozinho e ainda por cima destrói o planeta. O argumento da Kendra de que o problema é muito maior e não tem o que eu possa fazer, a ferramenta já existe, então eu vou usar. Esse argumento de que não tem o que ser feito esquece a responsabilidade do indivíduo. Não são só as artes que são roubadas. Pode ter certeza. Mas se você não se importa com o planeta, se você não se importa com os artistas, que pelo menos você se importe consigo mesmo e a sua capacidade de pensar sozinho. Porque se você continuar usando IA, você vai ficar cada vez mais burro. Recentemente viralizou o caso de uma garota chamada Jéssica, que teve um surto ou de psicose, ou de mania, ou de drogas, não se sabe, não sabemos todos os detalhes, mas ela surtou e começou a gravar. E aí, em um desses vídeos, ela conta que estava conversando com o chat GPT e que estava contando que era um ser especial e falando coisas desconexas pro chat, e o chat respondeu coisas igualmente desconexas que no mundo da Jéssica faziam sentido. Então assim, essa garota fora de si começou a conversar com o chat e o chat reafirmou as ideias malucas da garota. Tem gente que usa o chat como terapeuta, tem gente que usa o chat
pra jogar tarô, tem gente que usa o chat como oráculo, tem gente que faz trabalho pelo chat GPT. A IA é uma ferramenta neutra, ela não se importa com o fim, ela não se importa se você vai enlouquecer ou se você vai se matar, porque não é uma pessoa real, é um robô que fala coisas que você poderia pesquisar no Google. Parar de usar IA como ferramenta para estudar, ou terapeuta, ou oráculo milagroso, é um bem a longo prazo, porque se você continuar conversando com um robô, uma hora você vai acreditar que esse robô tem sentimentos e é uma pessoa real, assim como você. E quando esse tipo de coisa acontece, a história fica complicada. Não sei se você anda percebendo, mas estamos todos deprimidos de alguma forma e não é difícil imaginar uma pessoa depressiva conversando com o chat GPT e desabafando e dizendo que pensa em tirar a própria vida, até que chega num ponto de realmente tirar a própria vida, mas antes disso, pedir pro chat escrever uma carta de adeus. É muito estranho pensar nisso, né? Mas esse tipo de coisa já tá acontecendo. As pessoas estão carentes e desesperadas e precisam muito de um amigo, alguém pra conversar, e elas estão encontrando esse amigo num robô que não entende o que é ter um amigo, porque é um robô. Ele não tem sentimentos. Ele foi programado pra falar aquilo que você quer ouvir. Então, quando eu falo para as pessoas pararem de usar IA, é pensando em tudo isso. No planeta, no fato de que as pessoas estão ficando burras porque elas não estudam mais, elas leem tudo ou pedem pro chat escrever os textos, elas não escrevem mais. Mas eu também falo como um alerta. Se você não tá bem mentalmente, conversa com uma pessoa de verdade, conversa com um terapeuta de verdade. Não procure respostas fáceis em um aplicativo que vai falar aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você precisa ouvir. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Você sabia dessa história da mulher que tinha se apaixonado pelo seu psiquiatra? Você sabia desses casos de pessoas em crises psicóticas e em crises de mania, conversando com o chat, ficando ainda mais malucas? Você sabia que esse tipo de coisa estava acontecendo na internet? Se você não sabia, agora você sabe. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar um comentário, vamos conversar sobre o uso de IA, sobre essa história maluca, sobre o que você acha sobre tudo isso. Me conte nos comentários. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, se cuida e tchau. E não se esqueça de clicar no primeiro link aqui na descrição para conhecer a CyberGhost VPN. A CyberGhost VPN é o aplicativo que protege os seus dados enquanto você navega e ainda te dá acesso a todo o conteúdo bloqueado na internet por apenas R$10,70. Então aproveita essa promoção.